Essa protagonista recebeu uma segunda chance após ter sido eliminada pelo Liter, um sujeito traiçoeiro e com uma baita carinha de sonso. Vemos uma senhorita dizendo à protagonista que está sendo grosseira na frente de sua alteza, e ela pensa que ao ouvir a voz da sua tia, ela pode se lembrar que esse é o dia em que ela conheceu o Liter. Ela percebe que o Liter e ela não eram tão baixos e ela se pergunta se realmente voltou ao passado. Então ele diz que está tudo bem e deve ser estranho para Lady conhecê-lo pela primeira vez. Nesse momento ela se lembra que ele sempre teve o hábito de dizer que estava tudo bem. Nos é dito que enquanto ele é um nobre metamorfo de cobra, o Liter foi quem disse que estava tudo bem, mesmo ela sendo uma metamorfa de esquilo, pequenina. E ela acreditou nessas palavras até o momento em que seu sonho estava prestes a se tornar realidade. E foi nesse momento que ele fincou suas presas venenosas no seu pescoço. Vemos ela pensando que desde que se lembra sempre esteve sozinha. E ela pensa que para ela seus únicos amigos eram os seus livros. Após isso, a tia dela pergunta se está sendo preguiçosa de novo. Nos é dito que o nome dela era Firinasaurus. Ela pede à protagonista para que levante, já que elas têm um lugar para ir. Então ela pensa que nunca saiu com sua tia antes e se pergunta onde estão indo. A tia dela diz que até mesmo pessoas como ela às vezes podem fazer coisas úteis. E ela diz à protagonista que ela recebeu uma proposta de casamento que ela não merece. E isso foi simplesmente porque ela é uma lady de uma família ducal. Vemos a tia dela dizendo que deve pensar em sua alteza como seu futuro esposo e deve servi-lo com um coração sincero. Ela diz à protagonista que para ser uma boa esposa tem que se fazer inferior, se portar como uma servente e andar sempre com leveza. Então ela escuta isso e pensa que parece que estão indo ver um monstro. A tia dela diz que até mesmo sua mãe, que era muito rígida, conseguiu fazer isso e ela também consegue. Então é dito que ela tem que fazer uma reverência para mostrar respeito, já que ele é alguém da linhagem da Cobra Branca. Ele conta que não tem necessidade de ser tão formal. Então nos é dito que o nome dele é Liter Dux Astrum e ele tem 10 anos. Ela pensa que ele é diferente do que a sua tia havia descrito. Então ele se apresenta a ela dizendo que é o segundo príncipe do reino de Astrum. Então vemos que ele repara na pedra que havia no pulso dela. Ele diz que é a primeira vez que ele conhece um metamorfo criança, assim como ele. Então nos é dito que aquele era o Signum. É algo que apenas os metamorfos, os descendentes da constelação, possuem ao nascer. E aquilo é chamado também de fragmento de estrela. Ela pensa que geralmente é algo para se mostrar com orgulho, mas o dela é completamente preto. Então ele diz pra ela que está tudo bem e também é bastante bonito. Ela pensa que é a primeira vez que alguém diz algo assim. Então ele pergunta a ela se sabe que ele está do seu lado. Nos é dito que foi assim que o garoto se tornou amigo dela. E apesar de ter sido prometido a um príncipe dele ter dito a ela que seria seu amigo próximo, o pequeno mundo de Beth ficou ainda menor depois do noivado. Vemos a tia dela dizendo que para sua educação, o seu quarto agora será no anexo. Mas nos é dito que a educação que a Firina quis dizer não eram aulas. E ela não gastou um centavo sequer na sua sobrinha inconveniente. Em vez disso, ela controlou a vida de Beth com a desculpa de estar lhe dando aulas nupciais. Roupas confortáveis, comida saborosa e entretenimento. Tudo isso era um luxo pra Beth. Mas não era tão ruim assim. E ela encontrava um monte de livros inúteis e jornais velhos pra ler. Além disso, é graças à bênção da constelação que ela se transforma em um esquilo. Graças a isso, ela podia correr pelo jardim em segredo e, acima de tudo, ela possuía um amigo. Vemos o Liter perguntando a ela por que está lendo um livro sobre comércio. Então ela conta que um dia quer se tornar uma comerciante que viaja por todo o continente. Ela explica a ele que tem as habilidades necessárias para se tornar uma comerciante. E nos é dito que o autor favorito dela disse isso uma vez. Comerciantes não têm vergonha de ir atrás de coisas que não dão dinheiro. Além disso, uma vez ela ouviu da sua tia que foi abandonada porque é uma filha vergonhosa demais para ser vista pelos outros. Então ela pensa que era perfeita para essa função. Nos é dito que a Beth estava encantada pelo sonho de se tornar uma comerciante. E ela queria ir longe, muito longe, para um novo mundo, em vez de morar ali, presa em um lugar minúsculo. Então vemos ela pensando consigo mesma que quer ir até o novo continente que ela viu no livro. O Liter pergunta se nesse caso ela quer abandonar o lugar da rainha e se tornar uma comerciante insignificante. Nesse momento ela observa ele em silêncio. Após isso ela chama o Liter e conta que ele também disse que não queria esse casamento. Ela conta que ouviu dele que não tinha escolha a não ser obedecer às palavras da sua mãe. Então ele conta que realmente havia dito isso e ela diz que queria contar a ele primeiro, já que eles são amigos. Vemos ela pensando que fica constrangida por ter dito algo assim em voz alta. E ele conta que obviamente deveria apoiar o sonho da sua amiga. Vemos que ela agradece a ele e conta que assim como esperava pode contar com ele. Então vemos que o Liter sorri e ela diz que só tem a ele. Nos é dito que para realizar seu sonho de se tornar uma comerciante, a Beth fez um plano para que pudesse escapar da mansão. Nos é mostrado o Liter dizendo que ele realmente quer que ela realize o seu sonho. Então se sair da mansão deixará que ela se torne uma comerciante, ele vai ajudá-la. Ela pergunta se ele realmente fará isso e ele conta que sim, e essa é a sua vontade. Após isso ele pede a ela por favor para que espere por ele, chama ela de princesa. Nesse momento ela diz a ele que é uma lady, não uma princesa. E ele chama ela de milady, conta que este príncipe chegou atrasado e pergunta se vai dar uma chance pra ele. Nos é dito que pro Liter, que ofereceu a sua mão de forma tão gentil, a Beth acabou contando todos os seus segredos, onde ela escondeu as despesas pra viagem que ela economizou, como escapar dos seguranças da mansão, em qual associação de comerciantes ela ia se inscrever. E ela contou a ele até mesmo quando o plano seria posto em prática. Vemos ele perguntando pra ela quando ela vai embora. Então ela diz a ele que deve ser uma adulta pra esconder o seu signo e será depois da sua maioridade. Então temos um time skip, nos é mostrado ela um dia antes de completar 18 anos. Vemos que ele se aproxima dela, dizendo que essa é a última vez. Então ela o abraça, dizendo que ele tem que viver bem. Vemos que ele morde o pescoço dela. Ela se pergunta se agora mesmo o Liter realmente fez isso. Então vemos que o corpo dela começa a colapsar e ela se pergunta por que o Liter fez isso. Nesse momento chega alguém perguntando se ainda não havia terminado. E a Beth
pensa que conhece essa voz e ela percebe que era sua tia. Vemos então que os dois a observam e ela se pergunta por que eles estão juntos. E ela diz a si mesma que alguém, nesse momento, qualquer um, deveria ajudá-la. Vemos então que o Liter segura o braço dela e ele conta que quase se esqueceu disso. Ele diz que essa parte é a mais importante e remove a pedra negra, dizendo que ficará com seu signo. Então ela observa ele com lágrimas nos olhos e pensa que ele é um maldito. Ela se pergunta por que tem que morrer de repente assim. E tudo que ela queria era ir embora pra longe, o mais longe possível. Após isso, nos é mostrado o momento presente. Vemos que ele se apresenta pra ela e ela o observa pensando que ele era um traidor. Vemos então que ela perde a calma e dá um tapa no rosto dele. Então a tia dela fica completamente chocada e o Liter fica sem palavras. Nos é mostrado ela em cima dele, prestes a desferir um soco. Então a tia dela pede pra que mobilizem aquela coisa. Eles pedem pra que segure ela direito e essa coisa não consegue nem diferenciar o certo do errado. Após isso, nos é mostrado o guarda confuso, dizendo que ele jura que estava segurando o seu braço. Então nos é mostrado ela na forma de esquilo e a sua tia diz que ela está em cima da árvore. Ela grita dizendo que devem capturar aquela rata. Então ela pensa que na realidade ela é uma esquila. A tia dela pede pra que ela pare agora mesmo e chama ela de coisa estúpida. Então ela pergunta se ela realmente pensa que pode sobreviver lá fora. Nos é dito que esses eram conselhos que pareciam mais uma maldição. Então a tia dela grita pra ela voltar agora mesmo. E nos é dito que essa era apenas uma ordem afobada. Deixando pra trás tudo que a mantinha presa, Beth não olhou pra trás uma única vez e apenas correu. Vemos um homem anunciando que todos os que estão indo ao território Island devem entrar. Então nos é mostrado ela em cima da carruagem, pensando que ela quase não conseguiu escapar. Após isso, a carruagem sai enquanto carrega ela. E ela observa pensando que esse é o lugar onde ela passou sua vida inteira até agora. Além disso, ela se lembra que é esse lugar onde ela morreu uma vez. Ela pensa que achou que estaria feliz por ter escapado de lá, mas ainda assim ela se sente um pouco estranha. E ela percebe que estava se afastando cada vez mais do lugar onde ela passou todo o seu tempo. Então ela olha pra trás pensativa e apenas diz adeus. Vemos a tia dela chamando ela de ingrata e dizendo pra que não se atreva a retornar. Então vemos um Liter com um dente na mão. Ele pensa que mesmo sendo um dente de leite bambo, ainda assim isso é impressionante. Vemos então que ele chama a Viscondessa e pergunta se ela não disse que apresentaria ela a ele. Então ela se ajoelha dizendo a ele que não sabe por que aquela criança se descontrolou de repente. Então Liter pergunta se o plano dela não era tirá-lo do palácio e se livrar dele e depois mudar pro lado do seu irmão. Ela pergunta a ele como pode dizer isso. E ela diz que ele sabe que sua lealdade pertence a ele e a sua majestade, a rainha. Ela diz a ele que resolverá isso com certeza, então pede por favor para que sua majestade se acalme. Então ela diz que irá comunicar ao ducado que ela fugiu para que não espalhem boatos desnecessários e impedir qualquer um que tente implicar com eles. O Liter conta que nesse caso dará permissão para que ela use a bola de cristal imperial se for preciso. Após isso, nos é mostrado ela de frente ao portão de um castelo. Ela pensa que aquele é o território Island do norte. Embora ela tenha seguido essa informação sem pensar, quando chegou na carruagem, ela finalmente chegou até lá. Nos é mostrado ela enquanto estava na carruagem e ela pensa que estava furiosa, que ia fazer o Liter pagar por tudo que ele fez. Ela se lembra que o Liter estava sempre muito preocupado com o primeiro príncipe. E se o primeiro príncipe estivesse vivo, seria perfeito se ele acabasse com o Liter atacando seu ponto fraco. Ela pensa que já que ela tem 8 anos agora, então o primeiro príncipe ainda está vivo. Mas ela pensa que não tem como se encontrar com o primeiro príncipe. E ela ouviu dizer que ele esteve no campo de batalha ou fora do reino desde que era pequeno. Após isso, ela observa os viajantes conversando. Então ele leu uma notícia que dizia que sob o comando do Duque Aslan, um leão dourado, o exército imperial destruiu o exército do Império Sagrado na primeira batalha. O homem diz que se continuarem dessa forma, a Grande Guerra finalmente terminará depois de tanto tempo. Então a protagonista se anima pensando que esse era o fim da Grande Guerra. Nos é dito que 10 anos atrás, todos esperavam que essa longa guerra terminasse. Mas um certo evento aconteceu, começando com uma retirada inesperada. O incidente ficou conhecido como a primeira retirada do Duque Leão Dourado, que tinha sido vitorioso várias e várias vezes. Então ela se lembra que a solução para esse incidente só apareceu 10 anos depois. Então alguém como ela, que tem conhecimento do futuro, poderia resolver algo como isso. Ela se lembra do nome Leonhard Alder Aslan, o Duque Leão Dourado. Ele é o chefe da família, que ela, uma descendente direta do ducado, nunca conheceu e a pessoa que ela nunca chamou de pai. Ela se lembra que até o momento em que ela cresceu, seu pai nunca veio vê-la. E além disso, ele nunca respondeu nenhuma das inúmeras cartas que ela enviou. Ela pensa que a única resposta que recebeu veio antes da sua maioridade, quando ela pediu para visitar o ducado apenas uma vez. Então a sua carta foi enviada de volta, completamente destruída. Ela pensa que iria pedir para que deixem ela ficar no castelo até que atinja a maioridade. E depois da cerimônia de maioridade, ela vai alcançar o auge dos seus sonhos. Ela imagina que talvez ela possa ir além e construir o próprio topo. Então ela pensa que isso será ótimo e ela tem certeza que esse acordo será bem sucedido. Após isso, nos é mostrado ela no meio da neve e ela se pergunta a propósito como ela vai entrar no castelo. Vemos que um dos sentinelas pergunta o que é aquele pontinho na frente do portão. Então ele utiliza uma luneta e percebe que era um esquilo. Após isso, eles abrem o portão e ela fica insegura, se perguntando se eles viram seu signo. Então o homem chama ela de Milady e conta que não pode ir embora assim. Ela se pergunta se por acaso ele está a chamando. Então o sentinela pergunta como pode ter vindo sem uma escolta e uma lady como ela não pode andar sozinha por aí. Vemos que ela pergunta a ele como conhece ela. Então ele pede desculpas e diz que não conhece bem a língua dos esquilos, portanto não pode entendê-la. Vemos então que ele segura ela e pede por favor para que deixe acompanhá-la até a mansão. Então nos é mostrado as empregadas da mansão fascinadas com ela. Eles se perguntam se a Milady realmente estava no castelo. Então vemos uma mulher pedindo para que todos saiam do caminho. Nos é dito que aquela era a governanta chamada Johanna. E ela diz que não acredita e aquela é a filha do grande Aslan. A Johanna diz que ela não acredita que as bochechas da Milady estão tão afundadas assim.
assim. Então ela diz que essa governanta cometeu um grande pecado. Vemos que ela serve a protagonista várias comidas diferentes. Então ela pensa que por motivos óbvios não esperava ser bem tratada e se pergunta por que tratam ela tão bem. Vemos então que ela balança sua cabeça pensando que ela tem que cair na real. E receber coisas de forma incondicional é algo que não existe. Se o favor de alguém parece vir da bondade do seu coração, isso só significa que ainda não revelaram sua verdadeira intenção. Ela pensa que a única coisa em que pode confiar é obviamente oferecer algo que possa ser trocado por outra coisa. Então vemos que ela pede pra conversar com a governanta. Ela diz à protagonista que não precisa ser tão formal e pode simplesmente chamá-la de Johanna. Vemos então que ela diz a Johanna que ela pretende fazer um acordo. A Johanna pergunta se ela está dizendo que tem uma boa proposta e quer conversar com o Lorde. E a Johanna pensa consigo mesma que talvez ela tenha estado muito solitária e queira ver o rosto do seu pai. A Johanna pensa que Milord mandou cartas e dinheiro pra ela, mas essas coisas não foram bastante. Então a Johanna diz que nesse momento o Milord foi longe pra punir alguns criminosos. Porém, se ele ficar sabendo do quanto a Milady quer vê-lo, tem certeza que ele voltará imediatamente depois de derrotar os homens malvados. E ela pede à protagonista, por favor, pra que até lá espere naquele lugar seguro e cresça. A protagonista pergunta quem é a pessoa com mais autoridade ali no momento depois do Lorde. E ela imagina que tem que resolver as coisas antes do incidente da primeira retirada. Ela pergunta a Johanna se pode falar com a pessoa com maior nível de autoridade, que não é o Lorde. E a Johanna diz que quando o Lorde não está presente, tem um representante que cuida de assuntos urgentes. Nesse momento, vemos que um homem abre a porta. Nos é mostrado que ele possuía cabelos pretos e olhos dourados. Então nos é dito que aquele era Carlos Eoaslan e ele possui 15 anos de idade. Vemos que ele se aproxima, dizendo oi à protagonista e chamando ela de Esquila Fujona. Ela se pergunta por que ele está dizendo uma coisa dessas. E quando ele fala dessa forma, parece que ela só queria causar problemas, mas ela fugiu apenas para que pudesse sobreviver. A Johanna diz a ele que a Milady está em uma idade muito delicada nesse momento. Após isso, ela observa ele e se pergunta se deveria escapar. Ela se lembra que nunca esteve no castelo do Ducado antes e só o conhece porque viu seu retrato uma vez. Então ela percebe que aquele é o rosto de Carlos Eoaslan, um gênio espadachim que tem corrido pelos campos de batalha como se fosse o seu quintal desde que tinha 10 anos de idade. Por conta de suas mãos impiedosas, seus cabelos encharcados de sangue foram tingidos de vermelho. Isso foi ao ponto em que ele recebeu o apelido de Leão Vermelho. Ela pensa que aquela pessoa é o seu irmão mais velho. Então ela se pergunta se por acaso ele não gosta do fato dela ser a sua irmã mais nova. Vemos então que ele se aproxima dela perguntando por que ela fede a cobra. Ela se pergunta o que ele quer dizer com isso. E ela pensa que os olhos dourados de Aslan podem subjugar as pessoas com apenas um olhar. E ela se pergunta se é esse o poder de um metamorfo predador. Ainda assim, ela pensa que é diferente do que ela ouviu e ele não é nada assustador. Ela pensa que os olhos dele são calorosos e aconchegantes, como se uma tigela vazia estivesse sendo preenchida. Então ela pensa que o olhar dele não parece satisfeito por ela ser sua irmã mais nova. Vemos então que o Carlos pergunta a ela completamente confuso se não acha ele assustador. Ela fica confusa com a pergunta dele, então ele se aproxima e ergue ela. Vemos então que ela se assusta e ele pede a ela para que fique quieta. Ela se pergunta se ele a abraçou e o que isso significa. Então ele conta que está pronto e agora ela tem o cheiro que deveria ter. Ela pensa que nunca teve essa experiência antes e se pergunta o que deveria fazer em uma situação como essa. Então ele pergunta se por acaso ela está morta e a Johanna pergunta o que é que ele está dizendo na frente da jovem Lady. Ela pensa que precisa manter distância, então ela desce e se senta no sofá. Então ela pensa que seu coração não quer se acalmar e se pergunta por que ele fez isso. Ela pensa que achou que ele não gostava dela e não consegue entender. Então a Johanna diz a ele que a Milady ainda é jovem e tem que tratá-la com cuidado para que ela não se machuque. Ele diz que nem sacou sua espada e ela não vai durar muito se ela se machucar só com isso. Ela se pergunta por que ele tá dizendo isso e é a primeira vez que se conhecem já está pensando em sacar sua espada. Então ele pergunta como deve tratar isso e ela conta que não pode chamá-la de isso. Ele se pergunta então do que deveria chamá-la já que ela não tem um nome. Vemos que nesse momento ela se lembra das empregadas falando coisas terríveis sobre ela. E ela pensa que até os 10 anos, ela, que não tinha um nome, era chamada sempre de Coisinha. Então uma das servas pergunta se não terá problemas por chamar uma nobre assim. Elas dizem que até mesmo a condessa a trata da mesma forma. E além disso, elas dizem que os olhos pretos que ela possui são terríveis. Após isso, nos é dito que existem olhos de dragão, de metamorfos de dragão, olhos de cobra, de metamorfos de cobra. E além disso, existem os olhos de predadores, dos metamorfos de leão. Os olhos de todos os metamorfos do reino eram dourados. E quanto mais forte o sangue metamorfo era, mais forte a cor dourada dos olhos seria. Os metamorfos da família Aslan eram especialmente famosos por terem olhos dourados. Mas ela era a única exceção, já que nasceu com os olhos pretos. Ela pensa que aquilo aconteceu antes que ela tivesse voltado e agora ela já possui um nome. Nos é dito que antes dela voltar no tempo, por volta de 10 anos, o nome que estava escrito na primeira e última carta que seu pai a mandou, mesmo que ele provavelmente tenha escolhido o primeiro nome que veio na sua mente e passado pra ela. Ela pensa que agora isso está em suas mãos e ela deve proteger o que pertence a ela. Após isso, ela se levanta e diz a eles que ela possui um nome e ela se chama Betty. Nesse momento, o Carlos encara ela e pergunta o que ela disse. Ela pensa que é como se seu pai estivesse provando que não está interessado nela. E ela pensa que mesmo sendo um nome que ela recebeu de forma descuidada quando tinha 10 anos, ela o aprecia e é por isso que é valioso. Ela percebe uma expressão confusa no Carlos e se pergunta se ela foi impertinente. Vemos então que a Johanna pergunta se Betty não significa bênção. Ela diz que é um nome maravilhoso e pergunta se ela mesma escolheu e é muito inteligente. A Betty responde dizendo que ela recebeu esse nome. Então a Johanna pensa que uma certa pessoa ficará desapontada e o Carlos chama ela pelo nome. Ela se pergunta se seu irmão realmente a chamou de Betty, e ela pensa que é estranho chamar alguém por um título familiar. De repente, ele diz a ela que é baixa e se pergunta se deveria chamá-la de baixinha. Ele pensa que a forma de esquilo dela é do tamanho do tufo da sua cauda, e ele se pergunta se deveria chamá-la de Betty, o tufo de cauda. Ela pensa que esse nome é estranho e irritante
irritante. E ele diz que ela é a Beth, o esquilo fugitivo, que é do tamanho do tufo da sua cauda. Ela pergunta a ele por que continua chamando ela de fugitiva. A Johanna pede a ele, por favor, para que age de acordo com a sua idade. Então a Johanna pergunta se ela não estava procurando pelo mestre, e ela conta que sim, está correto. Ela pensa que deve encontrar com ele antes que aconteça o primeiro retiro, mas a Johanna diz que atualmente o Lorde não está no castelo. Ela diz que ainda assim vai trazer um procurador que está cuidando dos assuntos do Duque no lugar dele. E ela diz que enquanto isso, os dois deveriam aproveitar a conversa. Vemos que a Beth se pergunta se ela pediu para que conversassem só os dois. E nos é mostrada a Johanna pensando que não esperava que a senhorita já teria escolhido seu nome. Esse é um nome que não combina com o destino de uma criança e vai inevitavelmente levar a criança para o outro lado. E ela pensa que a personalidade da criança vai crescer confusa. Há também casos em que até mesmo o corpo da criança cresce confuso. Um nome que não combina com a criança pode atrair eventos ameaçadores. E há muitos casos em que os pais entregam o nome às crianças após observar sua personalidade por 1 ou 2 anos. Particularmente, quanto mais amada a criança é, mais tempo eles vão gastar pensando em um nome para essa criança. A Johanna pensa que seria demais para a senhorita não ser nomeada quando ela já passou dos 8 anos. Então ela se pergunta por quanto tempo iriam chamá-la de criança, como faziam agora. Nos é mostrado ela na sala junto com Carlos e ela pensa que o clima estava muito tenso. Após isso, Carlos observa e pensa que ela tem um cabelo suave, diferente do seu, e é pequena. Ele pensa que realmente acha que ela é menor que o tufo da sua cauda. Então ele se aproxima dela com uma expressão levemente hostil e ela fica apreensiva. Vemos que ele pede a ela para que se transforme em esquilo. Então ela se pergunta por que ele está pedindo isso tão de repente. Ela imagina que, assim como esperado, é para que ele possa atormentá-la. Então Carlos se pergunta o que ela está pensando agora para que ela não tenha fugido. Nos é dito que desde pequeno, por conta da intensa pressão da natureza exaustiva de um predador, era normal que criaturas pequenas sempre fugissem dele. E ele pensa que naquele tempo queria apenas capturá-los porque ele estava encantado com as suas orelhas chamativas. Ela se pergunta se ele percebeu que ela tá na defensiva. E ela pensa que isso faz ela lembrar que, diferente do seu pai que ignorava e rasgava suas cartas, ela não teve nenhum contato com seu irmão antes do seu retorno. Ela pensa que, diferente dela, com a forma de um leão valente, o seu irmão é o orgulho da família e alguém que está na posição de ser amado. Então ela imagina que não tem problema se ela se der bem com ele. Vemos então que ela usa sua metamorfose e ele pensa que ela é muito fofa. Após isso, ele diz a ela que se parece com ele. O guarda pergunta o que faz ele pensar que esse esquilo fofo parece com ele. Então ele conta que suas orelhas são redondas e se parecem com as dela. O guarda diz que se for pra falar dessa forma, ele também tem orelhas redondas. Mas o Carlos pergunta como ousa interrompê-lo com essas orelhas feias. O guarda pergunta a ele se não está sendo duro demais com essas palavras. Então vemos que a Beth acha engraçado, pensando que os formatos são muito diferentes. Após isso, ele oferece algo a ela e pede pra que ela coma aquilo. Ela se pergunta se deveria realmente comer e se pergunta se ela poderia recusar, contanto que ela fosse sincera. Vemos então que ela acaba aceitando aquilo e ela sobe na mão dele. Então vemos que o Carlos observa bastante impressionado e ele fica cativado. A Beth pensa que ele está certo e as sementes são sempre deliciosas. Então nos é mostrado Carlos se perguntando que sentimento é esse. Nesse momento, a Johanna chega na sala procurando pela Beth. A Johanna diz que o Lorde está procurando por ela. Então ela pensa que se é o Lorde, deve estar se referindo ao seu pai. Ela pensa que seu pai não está no castelo agora e se pergunta por que está chamando por ela. Então ela imagina que planejava conhecê-lo, mas não está preparada ainda. Então ela pensa consigo mesma que não pode ser e se pergunta se ele planeja expulsá-la nesse instante. Vemos então que a Johanna observa e diz que os dois parecem bem próximos. Ela pede desculpas por ter interrompido o doce momento dos irmãos, mas agora ela tem algo pra fazer. Então ela diz a Beth que vai precisar mudar pra sua forma humana pra falar com seu pai. A Johanna diz que vai ajudá-la a se vestir no quarto ao lado. Então ela chama a Beth de minha lady e pergunta a ela se vai agora. Então nos é mostrado Carlos observando sua própria mão. O soldado diz que estava quase chorando quando a senhorita estava nas suas mãos mais cedo. Então Carlos pergunta do que ele tá falando e pergunta por que colocou ela nas suas mãos. O soldado pergunta como poderia deixar a frágil senhorita andar por uma distância tão longa. Então Carlos pede ele pra que entregue e ele pergunta do que é que o Carlos está falando. Ele conta que se refere à mão dele e conta que vai tirar a pele pra ele. O soldado pergunta que tipo de humor negro é esse. Então Carlos conta que essa não é uma piada e ele não tá brincando. O soldado pergunta como pode fazer isso com ele. Então Carlos conta que nem fez nada e pergunta por que ele está sendo um bebê chorão. Ele conta que os seres fracos geralmente fogem dele quando o veem, mas ainda assim aquela criança não tem medo dele. Ele se pergunta se poderia ser por causa daquilo e diz que aquela coisinha reconheceu ele como seu irmão mais velho. No mesmo tempo que ele diz isso, o soldado diz que é menos afetada por ela ser um metamorfo também. Após ele ter dito isso, Carlos encara o soldado e vemos que ele fica nervoso e concorda com Carlos. Ele diz que realmente é possível que ela tenha reconhecido ele como irmão mais velho, e ele diz que essa não é uma possibilidade, sim um fato. Então nos é mostrada a Johanna contando que aquele é o escritório onde o Duque geralmente trabalha. Vemos que ela abre a porta e conta que agora eles estão entrando. Então nos é mostrado um homem com os cabelos marrons e ele conta que finalmente vieram. Vemos que ele cumprimenta o Carlos e conta que já faz um tempo que não se veem. Então ele pergunta se veio do campo de batalha por conta do suprimento dessa vez também. Ele pergunta por que outro motivo ele estaria ali. Então o representante conta que é verdade. Ele diz que a senhorita também está ali e é a sua primeira vez encontrando ela pessoalmente. Ele diz que é o Conde Zealote está no comando como substituto do Duque. Então ele conta que é uma honra conhecer a senhorita da grande família Aslan. Vemos que ela também se apresenta a ele, dizendo que seu nome é Beth, e ela conta que ouviu que o patriarca havia chamado ela. O conde diz que sim, foi informado a comunicar o Duque assim que ela chegasse até a mansão. Ele aponta para um objeto brilhante e conta que aquela é uma esfera de comunicação, e aquilo permite a ela se comunicar com o Duque, que atualmente está no campo de batalha. Vemos ela pensando que em breve poderá ouvir a voz de seu pai, que ela nunca ouviu antes. Então ela pergunta ao conde que tipo de conversa ela terá com o Duque. Ele pergunta a ela
ela se não pode ser apenas uma coisa e conta que é sobre o comportamento da senhorita. Ele conta que é compreensível que sua lady queira ver sua família, mas atualmente o norte está no meio de uma guerra. Então ela pensa que só estava tentando evitar a primeira retirada e não ser mimada. O conde conta que não está dizendo pra lady que é ruim ter esse pensamento. E ele diz que é totalmente compreensível e o problema é que a situação no norte não está pacífica no momento. Ele conta a ela que foi por esse motivo que o duque mandou a lady pra capital. Então após isso ela fica pensativa e se lembra da sua tia a maltratando. O conde pede a ela por favor pra que espere um pouco. E ele diz que quando a guerra acabar tem certeza que o duque irá vê-la. Vemos que o Carlos se aproxima dizendo que aparentemente ele está falando coisas sem sentido desde a última vez que ele o viu. Nesse momento o conde diz a ele que pede desculpas e parece que as suas preocupações foram presunçosas. Ele diz à senhorita que se está ofendida e quer pedir perdão. Então o conde diz que parece que acabaram de receber a ligação e ele se aproxima dizendo ao duque que eles acabaram de chegar. Após isso ele chama ela de senhorita e conta que é hora de falar com ele. Ele conta que é muito fácil utilizar a esfera de comunicação e ela só precisa colocar as mãos sobre ela. Após isso ela toca a esfera e fica bastante impressionada. O duque pergunta a ela como pode ela não estar na capital e sim no norte. Então ela pensa que pode ouvir a voz na sua cabeça e pensa que é assim que se parece a voz de um grande líder. Ela imagina que essa é uma voz que tem o poder de atrair as pessoas pra ele. Então ele pergunta a ela se consegue ouvi-lo. Ele pergunta também se aconteceu alguma coisa na capital. Então após isso ela se lembra de ter dado um tapa na cara do Liter. Então ela pensa que fugiu da capital logo depois de ter feito isso. Então ela se pergunta o que deveria fazer, já que no seu ponto de vista ela bateu na cara de um traidor. Mas na visão do seu pai esse é um escândalo da família envolvendo um insulto à família real. Vemos ela se perguntando como vai explicar isso. Então vemos o duque Leonhard Elder Aslan perguntando a ela se algo aconteceu. E ela pensa que não sabe se ele está perguntando depois de ser informado ou porque ele realmente não sabe. Então ela apenas diz a ele que é isso mesmo e ela deu um tapa na cara do segundo príncipe, Liter. Após ela ter dito isso, tanto o duque quanto o Carlitos ficam impressionados. Então ela observa pensando que pelo visto as notícias não chegaram até lá ainda e ela se pergunta se não deveria ter contado. Nos é dito que a Beth explicou ao seu pai que a sua tia tinha forçado o casamento. E nos é dito também que essa era a sua primeira vez sendo apresentada a ele. Nos é mostrado ela ao final da explicação dizendo que foi por isso que ela deu um tapa em Sua Alteza. Ela imagina que por não falar sobre o que aconteceu antes do regresso, ele provavelmente vai vê-la como uma criança problemática. Então vemos que o duque apenas suspira e conta que é isso. Ela imagina que esperava que ele fosse ficar bravo por ela ter causado problemas pro ducado. Então Carlos diz que ela fez um bom trabalho e conta que esse casamento era algo sem sentido. O duque conta que não acredita que eles estão agindo por querer um casamento que ele nem tinha ouvido falar. Então ele pensa que de algum modo deve ter parecido fácil pra eles. E ele conta que como a família real cruzou a linha primeiro, não tem motivo pra se esconder. Ela pensa que não fugiu por ter algo a esconder. Então o duque conta que irá mandar uma carta de rejeição pra família real assim que a guerra terminar. Ele diz a ela que portanto deve retornar pra capital imediatamente. Então ele diz que ela não deve permanecer ali, pois é um campo de batalha, e ela conta que já sabe disso. Nos é dito que além do alcance das montanhas, guerras ocorrem todos os dias, e o seu pai está no comando de base do exército real. Então ela pensa que esse é o norte, que não é tão diferente de um campo de guerra, e ela não veio pra lá pensando que a guerra é uma piada. Ela diz a ele que com a guerra se arrastando gostaria de dizer algo. Então do que conta que já chega e ela não tem que se preocupar com isso. Ele diz que pra começo de conversa ela nem deveria estar ali. Então ela pensa que está completamente ciente disso também. Nesse momento, Carlos observa e se pergunta o que ela ouviu que fez a cauda dela aparecer sem que ela notasse. Nos é mostrado ele perguntando pro Duque o que foi que ele disse pra essa criança. Então o Duque conta que pediu pra ela voltar imediatamente. O Carlos pergunta se ele tá se referindo à capital e o Duque diz que sim. Vemos que ele pergunta a ela se por acaso não está com vontade de voltar e ela conta que é isso mesmo. Ela observa ele se perguntando se ele acabou de pedir a sua opinião. Então Carlos conta que acabou de ouvir o que ela quer dizer. O Duque conta que não há o que fazer e é um lugar que pode se tornar uma linha de frente sem qualquer aviso. O Carlos conta que podem apenas levá-los ao campo de batalha e de volta. Então o Duque diz que não tem nada mais perigoso do que o otimismo sem fundamento. Ele diz ao protagonista que sabe que ela está escutando e não vai mudar de ideia e ela deve voltar pra capital. Após ouvir isso, ela pensa que ele deve realmente odiar que ela esteja por ali. Então Carlos pergunta por que ele está forçando uma criança a fazer algo que ela já recusou. Ela se pergunta se por acaso seu irmão está do seu lado. Então Carlos chama ele de pai e pergunta se ainda não viu como ela se parece. Ele conta que viu até sua outra forma e não está nem perto de ser maior que o tufo da sua cauda. Além disso, em sua forma humana, suas pernas e pés parece que vão quebrar se ele apenas puxá-las. Então ela se pergunta se por acaso ele tá tentando ajudá-la. O Carlos conta que nem sabe se ela comeu no caminho até ali. E ele diz que ela não tem nenhuma gordura nas suas bochechas. Ele pergunta ao Duque se ela não vai acabar colapsando no caminho pra capital caso mande ela de volta desse jeito. Então após ouvir isso, o Duque fica pensativo e conta que irá permitir por enquanto que ela continue ali. Após isso, ela pede licença a ele e agradece por tê-la ajudado. Ele observa ela e percebe que sua cauda estava balançando. Então ele pergunta se ela está agradecida e ela diz que sim. Ele conta que nesse caso quer tocar sua cauda. Então ela pensa que não acredita que ele pediu por algo imediatamente. Após isso, ela fica pensativa e pensa que ainda assim ela está verdadeiramente grata. Então vemos que ela permite e ele pensa que é bastante macio. Nesse momento surge um soldado dizendo a eles que tem um grande problema. O Carlos pergunta qual é o problema. Então ele conta que o armazém de suprimentos militares está tendo um grande incêndio. O Carlos pergunta a ele impressionado do que é que ele está falando. Então ele diz que a essa altura vão perder todos os suprimentos que seriam enviados ao senhorio. Nos é mostrado eles tentando apagar o incêndio. Então eles perguntam quanta água será necessária para apagar todo aquele fogo. E além disso, as preciosas rações não serão enviadas para os soldados que estão na guerra. A protagonista observa e pensa que foi nessa época que o início do primeiro retiro aconteceu. Nos é dito que o primeiro retiro se refere ao repentino recuo do exército do Duque às vésperas do 5º ano da Grande Guerra. E isso
Isso ocorreu quando o fim da guerra estava próximo. É dito que a Grande Guerra supostamente deveria ter acabado, mas após o exército ter recuado, os jornais que costumavam não provocar o Leão Dourado zombaram dele, falando que não era um leão, mas sim um gato. Ela pensa que o duque não compartilhou os motivos do recuo, falando que iria prejudicar os cidadãos do reino. E isso ocorreu quando na verdade foi porque os suprimentos militares foram destruídos pelo fogo. Ela imagina que para piorar a situação, um desastre maior envolveu o continente inteiro no ano seguinte. E por conta do desastre, Aslan reduziu seu exército e sofreu vários fechamentos causados pela diminuição da população no território. Ela pensa que dessa vez deve impedir que isso aconteça a qualquer custo. Então ela pensa que irá mudar a situação e, portanto, não terá algo como primeiro retiro. Ela pensa que pode mudar toda a situação se ela utilizar aquilo, e vemos que ela observa uma planta. Após isso, nos é mostrado Carlos na sua forma de leão após ter capturado alguém. Os soldados se aproximam, perguntando se aquele bastardo é um incendiário. Então Carlos diz que não, e ele tirou a própria vida no momento em que ele o capturou. O Carlos conta que isso é estranho e ele foi pego fácil demais. Então ele diz que isso é porque o jovem mestre é excepcionalmente rápido. O Carlos diz que não e pede para que olhe atrás da mão dele. Então eles observam, dizem que aquele é o sinal do simbionte de todo o Império. O soldado diz que ele tem razão e aqueles bastardos do Império devem ter interferido. O Carlos pensa que isso é estranho e é como se ele quisesse que todos soubessem que ele era o culpado. O soldado pergunta se não acha que talvez ele quisesse checar pessoalmente os efeitos de seu crime. E eles sabem que ele fugiu no momento em que o jovem mestre viu eles. O Carlos conta que isso apenas foi um truque para que ele pudesse fugir. E aquele era um incendiário suspeito, visivelmente vagando antes que pudesse fugir. E além disso, ele possui uma marcação óbvia do Império e tudo isso parece muito forçado. Vemos que o homem se aproxima dizendo que o prazo para enviar os suprimentos é amanhã e eles se perguntam o que irão fazer. Eles perguntam que tipo de associação estaria disposta a ceder uma enorme quantidade de ração de forma imediata. E os soldados irão acabar famintos esperando uma associação que trabalhe junto com eles. Vemos que nesse momento o Conde se aproxima pedindo a todos para que se acalmem. Ele pergunta se não estão todos tentando achar uma alternativa nesse momento. E ele conta que não há nenhuma razão para tornar isso uma disputa. Ele diz que apesar de tudo deve se desculpar com seu Lorde e pede perdão pelo seu pecado. O Carlos pergunta do que ele está falando e ele conta que como representante do ducado no lugar de sua graça ele deveria estar mais preparado para lidar com esse tipo de incidente. O homem pergunta se ele acha que é somente culpa do representante. E ele pergunta quem poderia imaginar que algo assim aconteceria. Ele conta que não, e mesmo depois de calcular cuidadosamente como ele fez, verificando o alarme de emergência e o gerenciamento do armazém, ainda assim eles falharam em prevenir que esse incidente ocorresse. Então ele pede perdão pro Carlos e o Carlos pensa que esse é um pedido de desculpas impecável. Ainda assim, de alguma forma, esse rosto relaxado parece algo muito desagradável. Então o homem diz que entende que ele esteja irritado, mas não deve culpar o Conde. Vemos que nesse momento a protagonista se aproxima pedindo licença. Então o homem pergunta se essa é a senhorita que retornou. O Carlos chama ela de tufo de cauda e ela conta que já pediu para que não a chame assim. Então após isso ela observa e pergunta a ele onde estão suas roupas. O homem chama ela de Milady e pergunta a ela se também está ali por estar preocupada e conta que isso é bastante gentil da parte dela. Ela conta que eles devem estar preocupados com as rações, mas ela tem uma solução para isso. Então vemos que ela mostra algumas plantas que ela havia colhido e conta que aquela é a solução. O homem pergunta a ela se aquilo não é a erva que é conhecido como a erva do diabo. Então ele pergunta o que uma erva venenosa e medonha poderia fazer para ajudá-los. O Carlos pergunta a ela se é realmente isso que ela trouxe. Então ela pensa que o nome real daquela planta é tuberosum e é uma erva venenosa ultimamente fértil e tem todos os tipos de apelidos ruins associados a ela. Mas ainda assim ela pensa que há algo especial sobre aquela planta. Ela diz que não é algo que mereça esses apelidos horríveis. E contudo, será ela quem irá resolver a situação das rações. Após isso, ela chama aquela erva de planta milagrosa. Então o Conde pede desculpas a ela e pergunta como isso seria uma solução. Ele conta que o desejo dela de ajudar é admirável, no entanto, não é hora de ficarem brincando de casinha com ela. Então ele diz que se ela estiver entediada, podem chamar uma babá. Após isso, Carlos observa e se pergunta se ele está interferindo de novo. E ela apenas pergunta ao Conde se por acaso ele conhece os benefícios da tuberosum. Ele pede perdão a ela, se perguntando o que é que ela quer dizer. E ela diz que primeiro, tuberosum cresce em qualquer lugar. O segundo benefício é a fruta que prende desde a raiz e cresce mais do que um punho. Ela diz que para demonstrar o quão grande fica, podem observar o punho do Carlos e fica maior do que aquilo. Ela pergunta se nesse caso não seria mais do que o suficiente para uma refeição. Então Carlos conta que é apenas grande e pergunta se ela sabe que além das folhas, a raiz também é venenosa. Ele diz que se os soldados comerem isso, eles vão ter dor no estômago e ficar acamados. E parece que todo o Império vai apagar os soldados dele com facilidade. Vemos então que ele diz que cometeu um erro e foi exagerado. Então ela conta que não, e as palavras do Conde estão corretas. Ele diz a ela que é isso mesmo e não precisa ficar envergonhada de admitir o próprio erro. Mas ela diz que, no entanto, ele está certo apenas em relação à parte tóxica. Ele pergunta se ela está dizendo que tem algo errado no que ele disse. E ele diz que tuberosum é uma planta venenosa que causa dor de estômago se for digerida. Uma senhora que estava ali conta que ele está certo. E o senhor diz que uma vez seu sobrinho, que frequentemente caçava, quase morreu sem saber porque pegou uma e comeu. Ela pergunta a ele se não ficará tudo bem caso não tenha uma dor de estômago. Então vemos que ela come a planta venenosa e todos eles ficam impressionados. Então vemos que eles gritam chamando ela de Milady e dizem para chamar um médico imediatamente. Nos é mostrado o médico analisando ela e ele conta que não tem qualquer sinal de intoxicação. Então ele pergunta mais uma vez se o médico tem certeza e ele conta que sim, ele já inspecionou com cuidado. Ele diz que normalmente quando se ingere mesmo uma pequena quantidade de uma erva venenosa, há uma porção de sintomas de intoxicação que aparecem primeiro na língua. No entanto, a jovem Lady não tem qualquer traço de nenhum deles. Ela pergunta pro Carlos se ele pode ver e eles podem usar o tuberosum como ração. Então ele fica pensativo e conta que aquela erva definitivamente é venenosa e deixa as pessoas doentes. Mas ele pergunta como foi que o tufo de cauda engoliu e continuou bem.
bem. Ele diz que aparentemente tem partes comestíveis e não comestíveis da tuberosum, e ele pergunta se tem uma forma de distinguir as duas. O soldado conta que é porque a Milady é especial, provavelmente deve ser porque os esquilos metamorfos têm a habilidade de digerir o tuberosum, e ela diz que na verdade não é isso. Eles se perguntam então o que seria essa solução, e o outro soldado diz que ele não sabe. Então vemos que ela mostra uma bolsa e conta que o segredo são os talos. Os soldados perguntam o que é que ela quer dizer, e ela conta que normalmente quando come frutas você corta os talos quando quer se livrar das folhas. Só que na verdade o talo é um antídoto para a toxina do tuberosum. Ela conta que o sumo dentro do talo neutraliza a toxina venenosa que há no tuberosum. E na verdade, antes dela vir até ali, ela retirou o talo e mastigou ele. Foi por esse motivo que ela não foi intoxicada pelo veneno. Ela pensa que na verdade será mais ou menos daqui a 1 ano ou 2 que isso será oficialmente descoberto. Então ela pensa que ironicamente em uma tentativa de suicídio alguém que comeu o tuberosum inteiro sobreviveu. E foi isso que acabou levando a essa descoberta. O soldado pergunta se o sumo é um antídoto, e o outro diz que é a primeira vez que ele ouve sobre isso. Após isso, o Carlos conta que era disso que ela estava falando. Então vemos que o Carlos engole a erva venenosa. Os soldados perguntam como ele pode comer aquilo sem nem ao menos ter confirmado. Então dizem a ele que é perigoso. Após isso, ele pergunta a eles se viram isso e nada aconteceu. Os soldados pensam que não acreditam que ele arriscou sua própria vida para confirmar isso, mas ele pensa que ele pode estar bem por ser um metamorfo de leão e eles irão confirmar com seu próprio corpo. Após isso, nos é mostrado o soldado dizendo que está perfeitamente bem e além disso está completamente satisfeito. A protagonista diz que essa era a solução que ela tanto falava, e tuberosuns crescem em qualquer lugar e portanto serão capazes de resolver o problema com a ração. O senhor pede a Milady por favor para que mande correspondências imediatamente, e ele diz que devem contar as unidades de comando sobre essa solução. O soldado conta que irão colher muitos tuberosuns e vão enviá-los, então ela pensa que com isso irá prevenir a primeira retirada, e a grande guerra não irá durar por mais uma década. Ela pensa que se provar o seu valor será capaz de pedir ao duque a permissão para ficar em seu castelo até atingir a maioridade. Então ela imagina que ainda tem 10 anos até que ela chegue lá, e essa é a quantia de tempo perfeita para que ela troque sua ajuda. Ela pensa que se negociar as coisas bem o suficiente, então ela pode ser capaz de ganhar fundos para seus negócios no futuro. Então nos é mostrado o conde observando aquela situação, e ele pensa que se o problema foi resolvido tão rapidamente, como ele deve reportar isso para aquele lugar? Nos é mostrado os soldados com muita fome e eles se perguntam quando os suprimentos vão chegar. Eles pensam que suas provisões já se esgotaram e eles estão tontos. Então nos é mostrado uma carruagem chegando e eles dizem que aquelas são as rações. Vemos que um dos soldados entrega uma carta dizendo que aquilo vem da jovem Lady. Após isso ele lê a carta e nela dizia: sua saúde e vigor estão prósperas como sempre. A razão pela qual estou te escrevendo é para entregar boas notícias. E após ter lido isso, ele se pergunta onde foi que ela aprendeu essas expressões. Vemos que os soldados observam e se perguntam se essa não é uma erva venenosa. Eles se perguntam se essa carroça veio errado. Então o mensageiro conta que está certo e ali estão as instruções dadas pela jovem Lady sobre a forma correta de ingerir aquilo. O soldado diz que mesmo que não tenha nada para comer, ainda assim aquilo é demais. E o outro soldado conta que não está a fim de morrer por causa de diarreia. Vemos que nesse momento o Duque se aproxima e conta que foi isso que aquela criança mandou. Após isso ele pega uma das ervas venenosas e come ela. Nesse momento eles pensam que ele foi primeiro para poder aliviar a ansiedade. E eles pensam que nesse caso eles também têm a obrigação de comer aquilo. Os soldados observam e pensam que não acreditam que ele reprimiu o medo daqueles soldados em apenas um instante. Então os soldados contam que esse é o seu mestre e irão segui-lo pelo resto das vidas. Vemos um soldado dizendo que sente que pode viver depois de ter comido alguma coisa, e eles estariam em grandes problemas se não fosse por aquelas provisões. O soldado conta que isso é verdade, já que a vitória está tão próxima, e eles se perguntam se tudo aquilo não foi possível apenas por conta da jovem Lady que fez essa descoberta. Ele pensa que não esperava que uma garota de 8 anos pudesse fazer uma descoberta tão grande e ela será um talento precioso no norte. Após isso, nos é mostrado o Duque terminando de ler a carta e nela dizia: eu espero que essa carta venha a ajudar, nem que seja um pouco, vossa graça. A pessoa encarregada de proteger nosso reino, por favor, se cuide. Com respeito tão grande quanto as tremendas conquistas de Aslan e tão altas quanto as montanhas do norte, sinceramente, Betty. Após ter lido aquilo, vemos que o Duque chama ela de criança. Então após isso, voltamos um pouquinho no tempo, para quando a carta nas mãos do Duque estava sendo escrita. Nos é mostrado ela pensando que para mostrar respeito deveria comparar isso com algo que seja alto e grande. Então ela se pergunta o que poderia dizer. Ela pensa que se for alguma coisa alta, as montanhas do norte são as mais altas. Então ela pensa que por último irá adicionar com respeito, sinceramente, Betty. Ela diz que com isso a carta estava pronta, então a Johanna diz a ela que fez um ótimo trabalho. Vemos a Johanna se perguntando se ela pôde escrever todas aquelas palavras maduras. Então ela pergunta a Johanna se disse que os outros saíram para colher o tuberosum. A Johanna conta que sim, e ela praticamente organizou as divisões agora há pouco. Ela pensa que é difícil de acreditar que as pessoas estão se mobilizando de acordo com seu plano porque eles aceitaram a solução que ela propôs. E ela pensa consigo mesma bastante feliz que pôde ajudar muita gente. Vemos ela perguntando a Johanna se tem algo mais em que ela possa ajudar. Então Carly se aproxima e pergunta a ela por que está dizendo isso. Ele conta que está na hora da baixinha ir dormir. Então ela pensa que já disse o seu nome pra ele, mas ele continua chamando ela de tufo de cauda e baixinha. A Johanna conta que esperou um pouco pra contar isso pra ela, porque ela estava muito focada antes. Mas as servas disseram que o quarto da jovem Lady já está pronto. Ela pensa que seu pai não gosta dela, então ela tinha certeza que assim que chegasse no norte seria expulsa. Mas ainda assim deram um quarto quando ela pensou que seria imediatamente rejeitada na porta. Ela se pergunta se tem algo errado e tem muitas coisas inesperadas acontecendo. E desde que ela não seja trancada igual a tia fazia na capital, então ficará tudo bem, mesmo que seja um quarto pequeno e sujo. Nesse momento, o Carlos observa e pensa que as expressões faciais dela são divertidas. Então a Johanna pergunta se o jovem mestre realmente fará isso. A Johanna diz que é realmente
muito bom ver dois irmãos sendo tão afetuosos. Então ele chama ela de Tufo de Cauda e diz que eles irão ver o quarto agora. Ela pensa que ele continua chamando ela por apelidos esquisitos, mas ele segura a porta aberta até que ela chegue. Então vemos que ela pensa que as pessoas do castelo do Duque são muito estranhas. Nos é mostrado ela cansada após ter subido escadas e ele conta que ela realmente é bastante fraca. Ele pergunta se está cansada porque suas pernas são curtas, e ela pensa que na verdade é ele que tem pernas grandes demais. Ela diz que tem um tamanho normal e pergunta se faz sentido comparar um esquilo com um leão. Então Carlos pensa que ela tem razão. Vemos que ele estende seu braço e conta que aqueles são seus aposentos. Então ela se pergunta se é esse o lugar em que ela vai ficar e se pergunta se terá que dormir no corredor. Ela pensa que passou por essa enrolação toda só pra ele dizer que não tem um quarto pra ela. Então vemos que ele pega a mão dela e conta que irá mostrar as salas. Ele conta que aquela é uma sala de brinquedos e também há um vestíbulo. Além disso, há também uma biblioteca e por último há o seu quarto. Vemos ela bem cansada, pensando que acha que visitou umas 10 salas. E ela pensa que não tem como darem pra ela todos aqueles quartos. Ela imagina que isso pode ser um teste e se pergunta se não tem uma história de contos de fada que é assim. E a história diz que quando ele visitou a casa dos espíritos, o viajante humilde que escolheu a cadeira mais simples recebeu um presente dos espíritos. Mas o viajante arrogante que sentou na cadeira de honra na qual o espírito sentava foi expulso depois de ser rechaçado por não saber o seu lugar. Ela imagina que pensou ter sido útil pro Duque hoje. E se ela ficar muito autoconfiante e gananciosa sobre suas contribuições e esquecer o seu lugar, pode acabar sendo chutada igual o viajante arrogante. Vemos então que ela chama o Carlitos. Ela diz a ele que não há necessidade de dar um quarto tão luxuoso a ela. Então ele pergunta do que ela está falando e pergunta se a sua explicação foi confusa. Ela se pergunta se por acaso não se trata de um teste. E ele pede ela para que olhe e pergunta se vê a estátua no final do corredor. Então Carlos conta que daquele lado até aquela porta, tudo aquilo é o seu quarto. Ela pensa que nesse caso isso não é um quarto, mas sim uma ala inteira. E ela se pergunta se por acaso a família Aslan oferece a seus convidados uma ala ou andar inteiro como seu quarto. Ela pensa que nesse caso poderá usar aquele andar todo, então vemos que ele segura ela. Ele pergunta se deveriam entrar no quarto. E ela pensa que realmente não está acostumada com esse tipo de toque afetuoso. Nesse momento ela chama ele de irmão Carlos e conta que ela é pesada. Ele conta que ela deveria estar 10 vezes mais pesada do que está agora. E ela se pergunta se ele quer dizer que ela deveria ser um esquilo gordinho. Ele diz que já que estiveram muito ocupados hoje, vão entrar no quarto dela. Após observar, ela fica impressionada e pensa que comparado com seu quarto na capital, aquilo parece um palácio. Ela observa e percebe que há um tremendo montante de joias e cosméticos. Então ele pede a ela para que olhe aquilo e ela pensa que é uma vista deslumbrante. Ela imagina que esperava que esse tipo de paisagem só existisse nos livros. E se ela não tivesse fugido da capital e não tivesse tido a coragem de percorrer todo o caminho até ali, provavelmente ela não teria uma vista assim jamais. Ele pergunta a ela se não é bonito e ela conta que sim, e é bastante bonito. Então ela pensa que decidiu que irá aproveitar a sua estadia ali até a sua maioridade. Então ela verá outros lugares do mundo com seus próprios olhos. Ela pensa que fará isso não importa o que aconteça e há uma promessa.